A minha internet está ruim. A minha não anda muito boa, não. De vez em quando cai também. Oi, Isabela, como vai? Peraí, que eu ainda não estou com o catálogo. Vai falando da próxima exposição logo. Nossa próxima exposição vai ser verão 60. Vamos falar da global. E estamos fazendo um internato pela verdade. E nós vamos mas aqui O som do Augusto tá legal ou sou eu que estou com problema aqui na internet? Ele tá falhando. eu também não estou ouvindo nítido, não. É. É que ele está com o som fechado, o Augusto. Lá para dentro. Eu só consegui pegar a internet. Nós estamos tendo uma microfonia. A Isabela está muito perto de mim, então eu vou ficar na outra sala. Embora, tem a exposição ficou montada aqui. Tivemos essas ideias ontem aqui. Temos a Renato Chamata, Ana Luísa Melo. Tá. Estão conseguindo ver as obras? Vocês estão vendo a obra? Ainda não. Não. Agora aparece leitura. Apareceu? Apareceu? Sim. Eu não estou vendo, não. O logo, né? Theo Gomes. Você está fechado, Augusto. Fechado? Ah, é que você está com a tela do Leituras e Releituras atrás. Ah, sim. Então eu não consigo. A ideia foi boa, mas a execução foi errada. A gente achou boa ideia de fazer daqui das Agudos o Zoom, mas não foi, porque tinha que atualizar nesse computador, a internet não é tão boa. Você ainda está com a tela. Você não sabe tirar? Bom, ele não sabe tirar, então vamos começar a reunião mesmo, paciente. Eu acho que vocês querem ver, não querem? Eu acho que eu vou tentar entrar no meu. Deixa eu ver se vai dar certo. Recording in progress. Vamos lá, rapidinho.
Marcelo está com áudio aberto. Gente, foi muito legal a vernissagem. Mas é muito legal no Zoom, porque no vernissagem as pessoas acabam não falando tanto das suas obras, né? E, enfim, eu vou. Ele tinha chamado Iracéia, não era? Augusto caiu. Augusto, você caiu. Caiu? Eu sempre sou a primeira porque eu estou mais longe, né? Quanto mais longe, mais perto. Peraí, que eu não sei por quê. Eu não estou conseguindo ver. Vocês estão vendo? Sim, sim. Tá, né? Vamos pegar lá da Iracéia. Sim. Isabela, você comentou, né, que as pessoas no vernissage presencial ficam tão entusiasmadas porque é tão legal estarem todos juntos e aí não tem a oportunidade de falar da obra. E é uma perda, porque o que eu É, gosto do vernissage online é que as pessoas falam da obra. E isso é, criou, durante a pandemia, um vínculo muito forte entre as pessoas, né? sim, Bom, uma complementar a outra, né? O isso. evento é complementar ao outro, não é excludente, sem dúvida. Embora hoje aqui, quem estava ontem e está hoje, acho que é o Zacarias só, né? Além de mim, do eu mesmo e do Augusto. Mas Seria tão bom que tem as toda pessoas que razão. estão no presencial participassem da online, porque enriqueceria tanto, né? Mas todo mundo fica tão entusiasmado que aí esquece da online. Bom, então, deixa eu falar a respeito do meu trabalho. Quando o Augusto falou Bazar, um livro que eu li, a primeira coisa que me veio à cabeça foi Alice através do Espelho, que é o segundo livro da série Alice no País das Maravilhas. Um livro assim que eu acho que ele é atualíssimo e é um livro que me marcou muito enquanto criança. Só que é um livro para adulto, não é um livro para criança. Depois, conforme eu fui ficando adulta, é que eu percebi, fazendo outras leituras, que era um livro realmente que não tinha propósito para criança. Aliás, as aventuras de Alice são aventuras para adultos, né? Mas então, o que é que eu quis mostrar nesse trabalho? Que a personagem Alice está pensando o que aconteceria do outro lado do espelho, que ela está num domingo muito assim enfadada e fica imaginando as aventuras do que seria no espelho. E aí ela coloca a mão no espelho e abriu-se um vórtice, né? Isso é muito comum hoje, né? Falar dos buracos de minhoca, do wormhole. Ela entra pelo espelho e vai dar na casa do espelho, que é exatamente o oposto daquilo que nós vivemos nesse mundo real. Então, é fabuloso que o Lewis Carroll tivesse pensado nessas questões há um século atrás, né? Coisas que são de ficção científica.
Mas então, a Alice vai ter que se defrontar com a Rainha Vermelha num grande tabuleiro de xadrez. E como é que eu pensei em fazer isso? Os personagens míticos, toda essa história que traz o imaginário da criança e o imaginário do adulto. Então, eu aproveitei que eu tinha uma caixa de isopor grande, que estava lá jogada num canto, e atrás eu colei um papelão despelado, colei a Rainha Vermelha, e entre a caixa e a parte externa botei um celuloide, um pedaço de celuloide bem transparente para passar a ideia do espelho. E em torno eu quis fazer os personagens fantásticos, como é o Jabberwock, que é um ser mítico que a Alice tem que se defrontar no final do tabuleiro, que ela tem que passar por várias casas para chegar à rainha. Então, é um livro assim absolutamente maravilhoso. Eu quis tentar, inclusive com esse celofane, na medida que a gente movimenta a câmera do vídeo, ele vai se movimentando, como se criassem outras imagens dentro daquele mundo onírico que está lá atrás, né? Então, eu achei interessante a possibilidade de criar essa ideia de entrar na casa do espelho, de ir para o outro lado e de trabalhar os personagens míticos. Então, foi essa a ideia que eu tive. Não foi fácil, porque isso exige, né? Como é que você vai administrar dois planos, porque é um trabalho tridimensional. Então, e será que eu consegui passar a ideia? Ficou uma dúvida para mim. Mas, de qualquer maneira, uma obra de arte não precisa ser explicativa, cada um imagina o que quiser. Então, foi isso que eu quis fazer e a minha participação foi essa. Obrigada. Obrigada, minha Muito linda. obrigado, Iracema. Obrigada. Parabéns aí pela sua participação. Sempre bom ter você com a gente. Eu é que Em breve, gosto muitíssimo de estar com em breve a vocês. gente vai tomar um café no Rio. Você está chegando, né? Eu já estou tomando um café esperando você, Iracema. Ah, que bom, eu quero reunir todo mundo da Zaguti. Eu devo chegar ali Vamos, de março, no meio de março, por aí. vamos Você fazer alguma sobreviver festa a aqui, esse tá horroroso daí. bom? Mas Obrigada, aproveita Augusto e também, Isabela. para ir criando, né, Iracema? Não parar. Não, não, não. Não, não dá de parar. Já estou pensando É, nisso que você criou uma situação difícil. Rio 60 graus, homem, como é que é é. isso? É o calor, né? Já tivemos aí um calor diferente esse ano e vamos continuar falando dessa ideia, batendo nessa tecla do aquecimento global, da poluição É verdade. desmedida, de coisas que vêm fazendo agressões à natureza, né? Vamos tentar fazer essa exposição em um lugar público, Ah, que porque legal. é ao ar livre de preferência. A gente quer cada vez mais que a galeria seja um espaço itinerante, tá? Muito bom. Um beijo, Iraceia. Beijo Parabéns. para vocês. Tchau. E pode ser sobre o Obrigado. Rio também, né? O verão. Pode, eu acho que é toda uma. A gente sempre deixa uma brecha Pura, né? para cada artista falar do que ele pode falar naquele momento. Não precisa ser uma coisa estática e muito Sim, delimitadora, é. né? É um mote. Você pode falar até da cor laranja, se você quiser. É uma cor belíssima e que simboliza tanta coisa, né? Inclusive a roupa de Dionísio era laranja, né? O rei do vinho, Dionísio, Baco, na mitologia. Enfim, vamos chamar agora o Marcelo Veiga, que chegou primeiro aqui. Marcelo, você está ouvindo a gente? Convidar a Isis Braga também, que não veio ontem. Bom, primeiro uma honra ser chamado assim logo no início, né? Agradeço o carinho que tem sido de bom aí nesse contato com os colegas, né? A minha obra, ela foi uma coisa bem autoral, tá?
foi em cima de um livro que meu pai e minha mãe liam quando eu era pequeno, né? E por isso que a frase que está embaixo, eu deixei muito essa ideia que estava incutida na minha cabeça, né? O livro dos porquês, as dúvidas o tornaram clássico, porque era uma moda, acredito que ainda esteja em boa parte das famílias, hoje já nem tanto, talvez, porque tem influência de Harry Potter, de outros autores, tantos que surgem ou surgiram depois, né? A minha geração foi muito Maria Clara Machado, Monteiro Lobato, etc., né? Até Antoine de Saint-Exupéry. Mas foi um livro que despertava a curiosidade para muitas coisas que a gente não sabia quando era pequeno, com falta de discernimento, que resposta viria, né? Então aquilo vinha como se fosse uma narração, para a gente começar a se inteirar com o mundo à nossa volta, né? Quando eu coloquei a mandala também traz essa questão dessa movimentação, né? E eu procurei também não sair daquele tema que a gente sempre conversou, né? De puxar um pouco a brasa para o que tem no Rio de Janeiro. Eu procurei botar as cores da bandeira, também tem ali as cores da bandeira do Brasil, né? A mandala também, ela dá muito uma ideia do tempo dando voltas, né? De você estar em uma constante mutação, também é isso de passar, né? O mundo girando, você tendo ali constantes mudanças, né? E, de certa forma, nunca deixou de estar atualizado, né? Coisa que as pessoas estão sempre questionando, né? Eu acho que, pelo menos para o contexto, acho que foi uma coisa interessante. Alguém quer perguntar alguma coisa? Marcelo, como você pensa as cores do seu trabalho? Então, é o que eu estava comentando. Eu tentei usar as cores tanto da bandeira do Rio quanto da bandeira do Brasil, né? Para não fugir tanto daquilo que a gente estava procurando abordar com as outras obras, né? Mas se fosse generalizar uma mandala, você pode ter diversas cores. Agora apontar Sim, está ali, aparecendo indiretamente, dando um brilho no amarelo. sim, sim. Parece um sol, né? Um girassol, assim. Cada um interpreta de um jeito, né? Eu também vi um sol inicialmente, assim. Que a mandala a gente vê muito mais uma mudança constante de cores, né? Eu achei interessante a ideia que o livro dos porquês, a mandala é uma representação simbólica do conhecimento. Então, você escolhe a mandala como uma resposta aos porquês. Eu achei simplesmente genial. Uma coisa que até me veio a ideia quando eu estava fazendo a mandala, tinha um brinquedo na infância que era esferografite, alguma coisa, né, que se fazia assim com material, né? A mandala era uma das coisas que se fazia com aquele brinquedo também. Fora um filme também, a leitura também veio à cabeça, mas não foi o determinante, foi mais essa situação da infância, né? Mas que bom que, pelo menos, correspondeu aí uma ideia que estava na minha cabeça e mente, né? Obrigada, Marcelo. A gente gosta muito dos seus trabalhos. Eu vou chamar, estou vendo aqui o Theo. O Theo tem feito
design maravilhoso das exposições, está trabalhando no livro, Artistas 2, ele vai ver. Então, tem esse trabalho muito interessante. Então, fala um pouquinho para a gente. Bom, primeiro, eu sou mega iniciante nesse mundo das artes. Assim, eu sempre amei, eu sou designer, né, por formação. E o Augusto me convidou para ecoativismo e foi legal porque eu tinha acabado de desenvolver um projeto e deu match lá com a exposição. E à medida que as coisas foram acontecendo, foram surgindo os convites e aí o trabalho estou conseguindo desenvolver mais o meu processo criativo e colocando para fora essas imagens abstratas que vêm na minha cabeça, né? Sempre tive muita conexão com essas formas e é engraçado que quando você começa a dar motivo, é um mundo sem fim, né? E quando ele falou que Bazar era inspirado num livro, eu falei, olha, como é que eu vou desenhar pensando no livro, né? E é uma coisa que eu nunca tinha exercitado, nunca tinha feito, é a primeira vez que estou participando do Bazar. E aí eu me inspirei nos Pilares da Terra, que é um best-seller do Ken Follett. Na verdade, é um romance, né? E ele conta a construção de uma catedral fictícia na cidade de Kingsbridge, na Inglaterra. E é legal porque a história ela narra eventos reais misturando com a história dos personagens, né? Então, eventos reais como a anarquia, a guerra civil que assolou a Inglaterra e aí a minha representação visual aí é exatamente a ruptura dos pilares, né? Como ele fala, os pilares da Terra, é a ruptura dos pilares. E os fragmentos são exatamente ali sei lá, a dificuldade, os problemas que eles encontram durante todo o processo de construção da catedral, que é o personagem principal, que o sonho dele é construir a catedral mais magnífica que existe. Só que aí tem todas as questões envolvendo isso, né? Os temas que envolvem amor, traição, ambição, esses fragmentos, eles representam isso, né? Os laços fracos que existem dentro de cada coisa, é tipo um querendo engolir o outro. Então é basicamente isso. Foi assim que eu pensei. Eu até escrevi um texto conceito, se vocês quiserem eu posso ler para vocês sobre a obra, porque eu falei assim, se eu não conseguir explicar, eu tenho. Ah, tá aqui, tá aqui. É um resuminho aí sobre como eu pensei, né? Vocês querem que eu leia? Não precisa, né? Tá aqui. Lê sim. Quer que eu leia? Pode ler. Está vendo? Será uma honra. Então, vamos lá. Inspirado no livro The Pillars of the Earth, de Ken Follett, explora a intrincada interconexão dos elementos na trama. Os elementos que utilizo de forma abstrata simbolizam a imprevisibilidade da vida, as reviravoltas inesperadas enfrentadas pelos personagens. O ponto central é o retângulo robusto, simbolizando a estabilidade inicial na vida dos protagonistas, que é deliberadamente dividido ao meio por um pequeno círculo. Esse elemento destaca eventos cruciais e decisões que alteram irreversivelmente o destino dos personagens, desencadeando uma cascata de efeitos representada pelos estilhaços resultantes. Cada fragmento do retângulo quebrado é representado por diferentes formas geométricas, cada uma carregando sua própria simbologia. Triângulos podem denotar desafios superados, enquanto quadrados simbolizam obstáculos persistentes. Essas formas contribuem para a complexidade visual do quadro, refletindo a trama rica e intrincada de The Pillars of the Earth. A escolha de formas geométricas, além de ser uma característica do meu trabalho, alude à construção e arquitetura, destacando o contexto histórico e a importância das catedrais na narrativa de Ken Follett. A obra convida o observador à reflexão sobre as complexidades da vida, a fragilidade da estabilidade e a resiliência necessária para reconstruir após as rupturas.
Muito legal, parabéns. É, obrigado. É, é legal, né? A gente dá motivo para coisas que aparentemente são formas, né? E aqui aquela coisa lá do passado, né? Como formas e cores elas falam, né? É muito legal isso, isso bem bacana. Engraçado, ontem no Vernissage presencial, a Ana Luísa e a Noemi são designers também. Noemi, muito antiga, ela está apresentando, vou até mostrar, a capa que ela fez para o Círculo do Livro. E aí elas estavam comentando como o design, né, ele justamente tem muita criatividade e acaba que às vezes ele tem que, assim, um trabalho, um encomendado, tem que se adaptar. Então, como é importante para esse designer ter essa porção de artista, né, de poder criar livremente, e que é o que tem vários designers no grupo, que são pessoas muito criativas e que têm essa necessidade, que são artistas, né? E que às vezes o trabalho fica tudo mais enquadradinho. É, por natureza já tem essa coisa de pensar conceitualmente, né? E aí quando você junta um processo criativo, você começa a colocar no papel, rabiscar, e aí você pega as referências, aí realmente fica é bem prazeroso assim, né? Você vê que tipo, não é uma coisa vendável, é uma coisa para você se expressar, né? Muito legal. Isso. Muito legal, parabéns. Quando eu vi, eu lembrei do construtivismo, né? Construtivismo russo, do Kandinsky, Sim, porque sim. através do catálogo eu consegui ampliar. É uma Aí, das minhas inspirações. Ele com aí certeza. daí eu vi as formas, né? Uhum. Cada um pode interpretar de um jeito, né? Parece até um equilibrista ali, né? Sim, O que tá sim. ali. E como você falou, né? Parece assim que a gente tem a sensação que está tudo desmoronando, né? Uhum. Caindo, assim. Aí, E assim, a primeiro momento eu tive a sensação isso, de equilíbrio das formas geométricas. Mas eu lembrei muito, assim, do Kandinsky, assim, quando eu vi. Eu falei, ele deve gostar de construtivismo russo, né? eu gosto assim de muita coisa dele, sim, com certeza. Entendi. Inspira. A obra do céu do ecoartivismo é um pássaro também com Eu formas vi. geométricas, né? Uhum. Mas só quando você olha bem que você percebe. Aí ele falou, poxa, você botou minha obra lá em cima, porque precisa de observação, né? E eu até É, olhei e dá para ver bem, mas realmente a pessoa tem que parar e olhar, não dá para dar aquele olhar panorâmico, né? Tem que olhar é a porque eu obra detalhada. trabalhei o espaço negativo, né? Trabalhei um espaço negativo, então teria que estar perto para entender que são as formas geométricas ali e quando você distancia, você vê ali o pássaro, né? Mas, assim, tem esses dois retângulos, partes desses retângulos, né? Laranjas, né? Quer dizer, um eu entendi assim, pode ser até um quadrado, né? Dependendo, sei lá, um retângulo, porque a figura não está completa, né? Não sei se eu estou falando besteira, mas também se fixar no fundo, tudo aí é geométrico, né? Porque Sim. o fundo que é mais claro também parece que vai dar em alguma outra forma, né? E a paleta de cores, ela é até legal você notar o fundo, porque como a gente fala, né, dos pilares da Terra, tem essa coisa da construção e tal, então tem uma conexão também com isso, né? Tem o laranja do fogo, do calor, né, da trama, mas também tem essa questão da Terra, né? Tá tudo Parece que são ali. três planos. É. Assim, eu vi como se fossem as figuras que estão pequenas num primeiro plano, depois tem o segundo plano, que são as figuras em laranja, e depois ainda tem um terceiro, que é a parte clara. Muito Pô, muito legal. legal. Obrigado pela É, sua. não, é porque eu gosto dessa parte do construtivismo, né? Eu acho muito legal, interessante. E parece também um cubo, se você olhar de cima. É como se a forma mais clara
fosse um cubo, uma Ah, é que das... você está abrindo, né? Porque o teu trabalho, você Isso, trabalha muito com formas, né, Iraceia? Aí você já está vendo a figura já aberta, né? e Como se parece que fosse. foi descosturado, está descosturando, assim, né? É, Só aquele último círculozinho que segura, né? isso aí. Sim, sim. Muito maneiro isso que você É, falou. É que Muito tem a ver com legal. o que você faz, né, duas coisas, Iraceia? né? Oi? Tem a ver com o que você faz, que você trabalha com recorte, não é? Então, pô, É, você. isso aí, você percebeu bem. A gente sempre acaba tendo identificações, né? É bom, né, ver a perspectiva do outro, né? É muito legal isso. Por A isso que eu digo que Iraceia eu já venho viu abrindo. A já Iraceia, caramba. descosturando. É, Mas o vernissage online tem essa riqueza da Sim, gente poder ouvir o artista, né? Isso enriquece a gente demais. é muito bom. Engraçado, eu quando eu recebo a obra, né, eu olhei e eu falei, gente, é um ponto central que não está no centro, né? Porque talvez o mais importante seja o ponto central. Aham. Sim. É porque Desconstruir, as relações elas não são simétricas, né? Não. muito legal. Muito legal. Parabéns. aí a pessoa vai viajando, né? Vai, a É. Iraceia viu o objeto já se abrindo. Se tivesse uma tesoura ali, eu já ia lembrar da Iraceia, né? É Os verdade. recortes. Aí cada um vê Vou de mandar uma uma coisa. vou mandar um para ela recortar lá, então. É maneiro. Legal, muito legal. E parece Isso você dança, está né, falando, também, eu vou né? te chamar. Movimento. Né, Theo? Parece dança também, né? Que as figuras estão dançando, que elas estão em movimento, que você deixou solto, né? É tudo Ó, solto. É, Muito bom. Dali, Cecília, olha só que linda tá. essa foto. Eu fiz assim, em cima da hora, quase que eu não ia conseguir participar. Mas quando falou de um livro, eu lembrei, né? Da obra, né? Hamlet. E aí eu lembrei dessa personagem. Todos os personagens são complexos, inclusive o principal. E eu lembrei muito também porque eu vi a peça de teatro, né, do Armazém, companhia de teatro, que a Patrícia Selonck é que interpretou o Hamlet. Aí, assim, eu achei incrível uma mulher interpretando, né, o personagem central, ela interpreta muito bem, excelente atriz. E aí, assim, a peça, sempre que eu assisto uma peça do Armazém, a peça fica assim na minha cabeça a vida inteira. Quando eu fui ver Hamlet, eu falei com o diretor que eu lembrei assim quando eu tinha meus 20 anos de idade, eu vendo Alice através do espelho, né? Ele fez uma Ah, obra interativa, né? Dirigiu, né, obra interativa. Então assim, eu adoro o Armazém. E aí eu falei, puxa, o que que eu poderia, com o que eu faço de autorretrato, qual personagem que eu poderia interpretar, e veio na cabeça, puxa, essa peça que eu assisti, só que eu falei, vou fazer, tentar fazer Ofélia. Aí, assim, eu lembrei, né, do contexto, do que eu também já havia lido, né, do livro, da peça de teatro e tudo mais, eu coloquei minha emoção ali na hora, porque são muitas coisas, né, que essa peça evoca, né? Questões filosóficas, existenciais, a perda de um pai e tudo mais, né? Eu perdi o meu pai já faz bastante tempo, mais de 10 anos, mas assim, a gente se identifica, né? Porque quando lê uma obra, você se coloca no lugar do personagem, assim, você se identifica, porque ela havia perdido o pai, né? Que foi assassinado pelo Hamlet. Ele achava que era o tio dele, mas era o pai dela, né? Da Ofélia, e ela também era apaixonada por ele, e tudo, e ela fica nesse sofrimento psíquico, né? Porque trata-se assim, né? De personagem que está em sofrimento psíquico e tal. Aí foi isso. Tentei passar assim a emoção. Nas outras fotos eu falei, nossa, eu tava com cara meio assim, tava chorando muito. Aí eu falei assim, porque pô, eu entro no personagem. Eu falei, vou colocar uma que não tá tão dramática assim, mas também não tá tão suave. Eu queria um meio termo, né? Assim. Aí foi esse o resultado. eu sempre digo para você, Maria Cecília, que você tem um rosto próprio para ser fotografado, porque ele pega nuances trágicas, você tem um rosto de uma força incrível. E quando você faz performance,
você vive o personagem. Eu acho Eu assim gosto, extraordinário. Eu eu realmente gosto gosto. muito do seu trabalho, mas as fotos, você consegue expressar essa questão da dor, da tragédia. Eu tenho Muito até uma amiga minha, que é fotógrafa, ela falou uma vez assim, porque é diferente, né? Porque no dia a dia eu sou brincalhona, tal, sou divertida, mas aí no trabalho, nos trabalhos, a maior parte tem assim uma dramaticidade, são autorretratos autobiográficos também, então tem uma questão autobiográfica, tem essa questão da dramaticidade, que justamente através da arte eu falo um lado que eu teria mais dificuldade de expressar, né? Então realmente fica um outro eu, né? Como se fosse uma outra vertente minha, né? E tal. Aí uma vez ela disse, Cecília, faz um trabalho, um autorretrato sorrindo também, que tudo é mais dramático. Aí aconteceu que o Augusto fez aquele catálogo, né? Vocês, da Zaguchi, né? A exposição Carnaval. Aí eu falei, nessa eu posso fazer sorrindo. Aí foi legal também. Mas é isso, eu acho que a Zaguchi possibilita, né? Instiga a gente a fazer vários temas diferentes e eu vou viajando nesses temas, né? Porque às vezes o que eu faço mais seria assim, um autorretrato mais expandido, né? E às vezes o rosto fica feito um espectro, um vulto, né? E aí qualquer pessoa pode viajar mais ainda. Esse já é uma parte mais teatralizada. Mas aí, como a Zaguchi tem vários temas, eu me permito, né? Já foi Fazer. Tarsila, já foi Já Frida, fui né? Tarsila, já fui a Nara Leão, né? Mas No a carnaval. Iracema foi muito precisa quando ela falou que a gente consegue sentir a dor. Sim, A gente olha para a foto assim e a gente consegue enxergar todo o drama que tem, entendeu? Muito legal. Você fica assim, fixado na foto e olha e você, né, não consegue desgrudar. obrigada. Outro ponto também é a questão da fotografia, do olhar mesmo, né? E aí eu te falo que eu amo fotografia também, eu adoro fotografar. É isso, você fica preso ali, tipo, você tem um rosto clicável, é isso. É o que ela falou. Obrigada. Porque tem até trabalhos que eu já fiz também, né, na Zaguchi, que eu coloquei, que meu rosto não aparece. As pessoas pensam até que é uma outra pessoa, né? Eu falo, É não, sou verdade. eu. Já teve autorretrato, teve gente que falou assim, ué, pensei que, sei lá, que fosse até um corpo masculino, porque eu fiz de torso, fiz de costas as fotos, né? As pessoas viajam, às vezes nem entendem. Aí, quanto mais fica enigmático, até eu gosto. Quando alguém fala assim, não estou entendendo, vira o quadro de cabeça para baixo. Eu acho até divertido também, né? Porque é o estranhamento, né? Aí depois a pessoa começa a ver, não, não, peraí, eu vou virar de novo o quadro. Aí eu falo, gente, pode ser a forma que a pessoa achar melhor, né? Mas são várias possibilidades de fazer, né? De construir uma narrativa, né? Uma história. Pode, de repente, a foto ficar tão expandida que parece até um fantasma, né? Assim, um vulto, um espectro. E aí tem pessoas que curtem mais esse lado, né? Diferente. Mas eu gosto de fazer um pouco de cada coisa, né? Eu acho que a Zaguchi me permitiu também dar vazão a esse outro lado, né? Teatral, dar liberdade para o artista, né? Uhum. Fazer o trabalho do jeito que o artista quiser, e aí eu viajo bastante. Posso sorrir, posso ser dramática, e então vai. Mas eu agradeço aí as considerações de vocês, muito legal esse retorno. Obrigada, Maria. Porque eu até saí com um olhinho ali mais fechado e outro mais aberto. Eu falei, gente, quando a pessoa está no seu próprio drama, né, a gente nem percebe, né? Você está com um olho mais fechado, um outro mais aberto. É assim mesmo, né? A gente tenta. A vida imita a arte imita a vida e por aí vai, né? Foi muito legal, muito Tá próximo do bom, obrigada. teatro, realmente, né? Muito legal. Parabéns. Obrigada. Valeu, valeu. Obrigada, Isabela. Apareceu aqui na minha tela a Lúcia Lira, então vou te chamar, querida. Está podendo falar? Tô aqui. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Tá. Ah, que bom. Poxa, penei pra caramba. Entrei 4, 5 vezes, sei lá. A minha tela aí.
Ai, que bom. Ai, gente, muito prazer, muito bom estar aqui com vocês. Uma ótima tarde a todos. Obrigada. Então, eu fiquei assim feliz por ter conseguido participar dessa exposição, porque estava bem difícil. Só nos últimos os momentos finais do terceiro tempo é que eu falei, não, eu vou. Aí cheguei. E eu escolhi essa obra, O Torturado, de Itamar Vieira Júnior, que foi a obra que eu escolhi para me inspirar. Não sei se alguém já leu. Vocês já leram essa obra? Eu não li, e lembrei que eu tenho que ler quando eu recebi tua obra. Todo mundo que lê se Ah, apaixona por esse livro, né? esse livro é muito emocionante. É do Itamar Vieira Júnior. Ele recebeu até um prêmio, né? Vários prêmios, entre eles o Jabuti, né, em 2020. E vai falar sobre uma garota, né, novinha, duas meninas, que a avó, depois de morrer, deixa uma bolsa lá no espaço da casa. Eles moram. É importante entender o espaço em que digamos assim, em que acontece a história, né, que é no interior da Bahia, né? Lá no interior da Bahia. E ela mostra o estado de pobreza, de precariedade, e que, mesmo após a abolição da escravidão, eles continuam vivendo ali praticamente como escravos, né, num local onde todo mundo explora o que eles fazem, né? E aí essa família mora numa casinha muito pobre, um lugarzinho pobre, e quando a avó morre, as duas irmãs vão num quarto e encontram uma bolsa. E nessa bolsa, elas mexendo lá dentro, acham uma faca. A Bibiana, acho que é 2 anos de idade, gente, desculpa, tá? Mas eu não vou lembrar tudo agora. A Bibiana passa a faca na boca, simplesmente corta a língua. O que acontece? Ela fica muda. Então, ela cresce nesse espaço, né, nesse sufoco de não poder ter voz, não poder falar, não poder se expressar com a voz. A irmã dela, que falava tudo por ela, que dizia. Então, ele vai relatar vários momentos que elas sofreram e tudo o que aconteceu. E o que eu quis representar, assim, não vou falar do livro todo, o que eu quis representar foi essa menina que cresce, né, vira uma jovem, ela não tem voz, né? Eu quis mostrar ali o grito, o que ela queria gritar, o que ela gostaria de dizer diante de tantas coisas que ela sofreu, né? Isso que eu quis expressar aí nessa minha representação de um grito da Bibiana, né? Então, foi assim. Agora, se vocês lerem o livro, vocês vão gostar. Esse autor, ele já morou num lugar do interior também, ele retorna lá para ele ver o espaço e ele se impregnar daquela situação e para escrever a obra. Muito interessante. Até pouco tempo teve uma entrevista na televisão com ele sobre essa mesma obra. Eu fiquei muito encantada com o livro. Se vocês lerem, vocês vão gostar também. É atual, uma obra atual que fala de um momento que o país viveu. E eu vou dizer a vocês, eu morei no interior. Eu tenho 72 anos, então quando eu tinha 5 anos, que eu morava no interior do estado do Rio, eu vi muito das coisas que ele relata, né? Daquela pobreza, de entrar naquelas casas que não tinha nem espaço direito para você viver ali. Eu vi isso de perto. A minha família, meu pai era um engenheiro, ele administrava a fazenda que era administrada pelo estado do Rio, ele era engenheiro do estado, e a gente visitava as casas das pessoas, nós íamos com frequência, nós éramos chamados. E havia pessoas encantadoras, maravilhosas, e com quem eu convivi, crianças, brinquei com todos eles, nós brincávamos juntos, tudo. Então, ao ler isso tudo, aquela coisa entranhou, veio na minha cabeça. E aí eu falei, gente, é impressionante o que acontece.
E se essa menina pudesse falar, o que ela diria, né? Qual grito ela daria de liberdade? Eu quero ser livre, eu não quero ser tão explorada. É isso que ela queria. Assim, para mim. É isso, gente. É o grito dos fracos, dos oprimidos do nosso país. Vamos dizer, entre aspas, dos escravizados, que acho que nós temos ainda. Muitos. É um país muito Muito desigual. bonito. Eu fiquei agora com vontade de ler o livro. Olha, podem ler. Torto Arado. Ó, Eu vi a entrevista belíssimo do livro. Itamar, eu também fiquei Você viu? querendo comprar. Eu acho o autor é que o muito... Vitor levantou a mão aí. O Vitor, você quer falar? Ele levantou, foi o Vitor. Eu não Fala. sei se a tela está esquisitíssima e eu fiquei tentando lá no computador justamente por isso. Eu não sei o que está vendo aí. O meu zoom é sempre meio embaralhado. Mas para mim, eu apareço assim no cantinho, um retratinho. Eu também. Você também, Lúcia? Porque quando eu pus, Olha, eu aí não estou aparece meu nome. numa linha superior, consegui identificar aonde Isso. eu teria que clicar para aparecer, ouvir vocês, que eu não estava Então, conseguindo ouvir, pois e poder eu estava ver ouvindo e vocês. vendo, Muito mas assim, eu complicado. disse, mas ninguém deve estar me vendo, eu estou fantástica. Não, estamos vendo vocês. Eu conseguia me tá. ver, mas eu não conseguia ouvir. Eu falei, bom, como é que pode Ela está falando do uma reunião... doutorado, né, que eu já até já Aí eu me estudei. sentia Bibiana, sem voz, sabe? Me sentia a Bibiana, não podia falar. É porque ele foi... É curioso também essa trajetória, né? Que eu estou vendo alguns de vocês que tem, claro, tem um estofo assim de fundamentação, né, do trabalho que fazem e tal. E no caso do Itamar, né, porque ele trabalhava num setor ligado à reforma agrária, né? Então ele tinha o conhecimento teórico daquela situação e ele começou a se envolver, então ele foi fazer uma espécie de pesquisa de campo também, né, como você estava dizendo. Ele foi conhecer aqueles rituais, aquelas, né, que ele cita no livro, né, o pai da menina é uma espécie assim de guia o jaré, espiritual da comunidade. É o ritual. Jaré. É o Zeca do Chapéu Grande. Jaré, é o líder místico. E ele que conduz os rituais do Jaré. Eu escrevi aqui porque a minha memória está um pouquinho ruim, sabe? Tem assim algumas coisinhas que meio... Não, mas é exatamente isso. Gente, mas aí eu então, vou falar um pouco assim do que está acontecendo comigo, que eu comecei esse ano, né, que eu tinha uma opção de trabalho, fazia trabalho de estilo, nunca pensei em expor, para ser sincero, assim, porque a gente fiz oficina de cerâmica, um tempo enorme, agora estou até participando de uma com o pessoal da psiquiatria lá do Pedro Ernesto, mas eu fazia estilo um tempo enorme também, e eu nunca pensei em expor, e por acaso um rapaz que trabalha com Augusto me encontrou, que é amigo do meu filho, e eu estava querendo divulgar o meu livro de contos. E eu falei sobre isso, e ele disse, não, entre em contato com o Augusto. Aí não sei o que aconteceu, um fenômeno desse. O Augusto perguntou assim, mas o que você faz? Eu falei, eu faço estilo. Aí ele disse, ué, cadê? Aí eu mandei para ele umas fotos, né, na hora. Ele falou, não, você vai expor estilo lá e tal. Aí eu comecei a retomar. Tem uma pilha de tábuas, né, de pedaço de madeira, aquela obsessão de quem começa a fazer estilo, pega coisa no lixo, às vezes, vizinho joga pedaço de madeira, isso é da samba. Fiz muito Aí estilo, vai fazendo, muito bom, né? muito bom. Agora, dessa vez, aí aconteceu uma coisa interessante, eu acho que eu estou tentando notar as duas pontas da vida, porque eu comecei a dizer, inclusive meu próprio neto falou, vovó, você só faz coisa em preto e branco, hein? Assim meio esquisito. E eu andava fascinado com o uso de cor de vocês, entende? A liberdade, usar cor, pintar, voltar, que eu já fiz curso no MAN há muito tempo atrás, lá no Parque Lage também, e eu tinha parado de usar cor.
recusado. Não, não sei usar cor, eu não vou. E eu andei dizendo aí para algumas pessoas, eu vou voltar a usar cor, eu estou muito fascinado com isso. E, de repente, eu comecei... Primeiro, eu fiz uma... outro dia cheguei numa loja, peguei tudo, meu filho tinha me dado, meu filho também fez curso lá no Parque Lage, e me jogou uma opção de Muito acrílico bom, né? aqui, tinta óleo. Eu disse assim, eu vou fazer, fiz uma primeira tela sobre uma peça de Nelson Rodrigues, porque eu já publiquei 3 livros sobre Nelson, eu estudava Nelson Rodrigues, era especialista em Nelson Que Rodrigues, legal. e aí eu fiz uma tela sobre a falecida, muito colorida e aberrante, assim, uma coisa muito furiosa. E aí eu encontrei uma experiência que a gente tinha feito lá na cerâmica, de body art. Eu um dia cheguei aqui inspirado, peguei uma folha enorme que eu tinha e me joguei em cima dela, marcando a minha coxa assim. E eu fui e olhei aquilo e falei, outra peça de Nelson Rodrigues, O Beijo no Asfalto, que aparentemente não tem nada a ver com isso, não sei se vocês conhecem a peça, né? É um homem que é atropelado na Praça da Bandeira, naquelas coisas bem Nelson Rodrigues, e que de repente vira e diz assim, eu quero um beijo, eu quero que um homem me beije. E aí um sujeito vai, fica vendo, ele está morrendo, é o desejo dele, vai lá e beija ele. E aquilo a imprensa aí descobre que ele é casado, que nunca teve nada que dissesse que ele podia ser homossexual, nada assim na vida dele, de um homem daquele funcionário público, aqueles personagens de Nelson. E então isso começa a criar uma polêmica na imprensa, começa um interesse enorme por essa situação. E aí eu olhei aquilo, não sei, uma coisa juntou com a outra, que também andei lendo muitas coisas aí dentro da literatura, até por livros como Torto Arado, como Literatura Marginal Brasileira, por Nelson Rodrigues, da coisa do retorno do real, né? Do Ralph Foster, né, que é um teórico aí de artes plásticas, artes visuais, e que a gente andou aplicando no caso da literatura. Existe um apelo de você mostrar uma fatia do real, assim, tentando mostrar aquilo no estado mais bruto que for, né? E você atingir o receptor com isso. Aí eu olhei aquilo e falei, tá aí, o Beijo no Asfalto pode ser lido por aí. Existe a peça inteira, uma prorrogação dessa pesquisa. O que é que esse homem? Mas aí começa a demonstrar o seguinte: existe um interesse enorme, erótico naquilo tudo, né? Uma curiosidade enorme, e aí começa a se revelar também uma atração enorme do sogro dele, né? Que nunca tinha se manifestado, uma vontade de viver uma experiência homoerótica. Então eu comecei assim a delirar em cima daquele pedaço de coxa vermelho, como se fosse sangrando, que estava lá no papel. Aí disse assim, eu vou escancarar no papel tudo que eu acho que seriam as fantasias denegadas, colocadas para o fim da peça, né, em que o sogro diz, na verdade eu tinha uma paixão por ele. Aí eu decidi colocar isso e fazendo o processo que é o do Nelson Rodrigues, que é da intensificação, né? Assim, não fazer por menos, né? Colocar coisa hiperbólica mesmo, assim, colocar as situações elevadas, como ele fala aliás, eu estou fazendo agora o álbum de família, também desenho muito grande, o que o Nelson dizia quando perguntaram a ele, mas álbum de família tem 5 incestos, Nelson, tem tantas coisas. Aí ele falou assim, incesto é assim, meu filho, se tem um, tem que ter 10, porque aí abriu a porteira, assim, abriu as porteiras da censura, abriu as porteiras do limite, né? Aí eu comecei a exercitar isso, né? Quer dizer, fiz uma porção de desenhos, de possibilidades eróticas que poderiam estar subjacentes à fantasia daquele enredo, né? Na verdade, aquele enredo era uma porção de gente, o Nelson focalizando, né, muito inteligentemente, uma porção de gente fascinada pelas possibilidades daquela situação, mas que nada disso é revelado, fica assim, não, a gente quer saber o que aconteceu com o Arandia,
Não, a gente quer saber o que aconteceu com ele, mas, na verdade, as pessoas querem a outra cena, querem entender, querem vivenciar aquelas fantasias que aí vai se vendo, né? A ojeriza, o medo, e, ao mesmo tempo, a fascinação por aquelas possibilidades. Aí eu tentei colocar isso no desenho, né? Aí eu achei bom para mim, pelo menos, que é o seguinte, engraçado, eu estudei tanto tempo Nelson Rodrigues, li tanto, teve uma época que eu estava fazendo tese de doutorado sobre ele, aí eu via tudo que é montagem, eu me senti obrigado. Assim, olha, Vitor, teatrinho ali, amador, vai apresentar Nelson. Eu disse, meu Deus do céu, tarde de sexta-feira, eu tenho que ir lá. Então eu tenho assim, um certo repertório do que dá para fazer com o Nelson, né? E aí eu achei engraçado eu desarrolhar isso. Há anos que eu não mexo muito com o Nelson Rodrigues, com peças dele, com nada assim, e aí eu achei legal. Agora que eu também abri essa porta, de eu começar a exercitar mais a parte de fazer trabalhos, né, de artes visuais, tentar conciliar uma coisa com a outra, né? E aí é isso que eu estou falando em relação ao Itamar, quem sou eu para me ombrear com o Itamar, né? Mas, assim, eu acho bacana na pesquisa de vocês e de vários artistas, né? Muito mais para o contemporâneo, né? Essa ideia de você ter um estofo de questões, né, que você parou e pensou e você materializar fazendo uma obra, né? Seja literária, seja pictórica, né? Seja uma performance, né? Que às vezes dá vontade, sabe, Maria Cristília? A gente andou fazendo isso lá na cerâmica. A gente foi estudava junto, sabe? Foi muito bacana. A Isabel, que já foi até aí as Agudes, né? Ela disse assim, pessoal, a gente vai fazer cerâmica, que é uma coisa muito corporal, mas a gente vai estudar também. E aí que a gente começou a ler sobre body art, não sei o quê, a gente uma vez fez uma performance lá grande dentro da Coarte, da UERJ, né? Porque parece que essas coisas elas apelam a gente, né? De encontrar outras formas de expressão para o que a gente está pensando através da arte, né? E eu acho que isso é um caminho interessante, né? Bacana, que eu vejo em muitos de vocês aí. E daí essa ideia do Augusto, eu achei muito legal, né? Essas ideias dele, né? De dar um tema e provocar o pensamento, né? Provocar o pensamento. A gente que se vire e veja o que aquilo suscita, né? O que aquilo tem a ver com o que a gente faz, com o que a gente se interessa, né? Isso que eu acho. Desculpe que eu tenho mania de falar demais. Parabéns, Professor Vitor. aposentado é assim. E particularmente esse tema, né, que é tão afim a você. É. Mas os temas são assim, guias, mas você pode sair do tema se quiser também. Não é aquela Sim, coisa sim. assim, camisa de Sim. forma. Parabéns. Mas eu acho bacana essa provocação, até mesmo de, assim, sabe, de colocar o desafio, né? E aí, sobre isso, você tem alguma coisa a dizer? Aí, às vezes, houve uma outra vez que eu falei, não. Aí, o das musas que eu não pude participar, eu estava viajando, aquilo fervilhou na minha cabeça, eu imaginei o que eu ia fazer, pensei, eu acho que eu já estava querendo usar outro, sair da Chilo, né? Vou usar fotografia, fazer uma montagem, vou fazer. Aí depois acabei não podendo participar, mas é bacana, porque para mim atiça a tua capacidade criativa, né? De responder aquele desafio, né? Eu acho bacana, até porque os temas são bem pensados. E depois a exposição, ela vira quase que uma instalação coletiva, né? Porque todo mundo fazendo, tendo a ver com o mesmo tema, é diferente. Às vezes, a curadoria pega as obras dos artistas e cria um diálogo entre elas, mas os artistas não planejaram isso, digamos. Mas Isso é legal, essas isso é muito exposições legal. já Eu tem achei um pena lá diálogo. no parque, nos Correios, que aí eu achei que ficou meio disperso. Eu senti assim vontade de que aquilo tinha umas coisas de fotografia, andei falando com todo mundo, amigos meus,
fantásticas, né? As criações em cima de fotografia, que também me fascina muito. Algumas coisas, algumas obras ali eu gostei muito, mas aí eu senti vontade que elas estivessem mais num espaço mais fechado, não sei. Eu senti um pouco de falta disso. É porque ali é uma proposta justamente pegar aquele transeunte que passa no corredor cultural, mas Sim, não entra no corredor cultural, mas nunca nem entrou, e passa e olha, e às vezes entra, né? A outra exposição, isso essa tem eles razão. estão sem segurança, deixaram a praça fechada, diminuíram o número de segurança, mas a outra, as pessoas tocavam nas obras, como na Floresta da Tijuca aconteceu isso, né? Ficava ali na entrada da floresta, as crianças iam, pegavam nas obras. Então, Ah, eu não você pude ir. acaba pegando um personagem Sei. que começa a se interessar por arte por causa dessa tua provocação. Mas, sim, não é aquele lugar sacralizado, né? Dentro da Pois é, instituição isso de é uma arte. quadratice minha aqui. Conceitualmente, eu achei interessante porque, até em relação de encontro ao tema, né? Tipo, Suleá é a quebra do padrão. Então, a gente não está dentro do principal, É é verdade. interessante também ter essa perspectiva, né? Oferece essa perspectiva. Aí eu achei legal isso, entendeu? É, Sei, fugir daquele espaço dá marcado, né? trabalho, né? Institucionalmente. Isso Assim, é. o tempo dela. Na primeira semana foi aquela que choveu muito, ventou muito, não sei o quê, você teve que ir lá remontar, porque era um tal de obra embolada, não sei o quê, que eu achei que não ia acontecer, porque era contra a parede dessa vez. Mas tem todas essas questões, mas eu acho que vale a pena, acho que é um espaço Sei, diferente, sei. realmente, diferente. Esse desafio, né? Isso, De ver como é que se obrigada, Lúcia, faz. que a obra é linda. Vou chamar o Zacarias. Zacarias não está conseguindo abrir a câmera. Então, vai falar sem abrir. Oi, gente. Boa tarde. Tá me ouvindo? Estamos. Então, Ah, beleza. Menos mal, porque a câmera eu me desconectei umas 4 ou 5 vezes, mexi em tudo que eu podia mexer no computador e não consegui de maneira nenhuma abrir a câmera. Bom, Eu boa te tarde para mandei uma todos. coisa de a começar o vídeo, você não chega aí não, né, Zacarias? Mandei agora Não, de não novo. consigo. Pois é, já apertei isso várias vezes, aparece aí uma mensagem para mim de que falhou o início da câmera. Por É, favor, selecionar outra câmera de vídeo em talvez tenha settings. que ligar e desligar o computador. Aparece em inglês. Mas vamos assim mesmo. Vamos embora. Olha, eu tenho que agradecer muito, né, a estar participando num grupo tão maravilhoso, tão criativo, né, tão artista, tão expressivo. Logo eu que, se o Theo está começando, eu estou, não sei nem se eu estou começando, Theo, porque eu sempre fui professor, Vitor e eu fomos colegas de UERJ, né, durante exatamente. muitos anos, Aham. eu trabalhando na UERJ com educação, políticas de educação, política de educação, eis que me aposento, e aí eu começo a fotografar. Primeiro fotografando a esmo, né? Fotografando na mais típica posição de um lambe-lambe com a maquininha na mão, né? Fotografando qualquer coisa. E eu comecei, então, a me inquietar com isso. Falei, não, se eu estou com tempo livre, né? Se eu tenho um instrumento fotográfico nas mãos, eu acho que eu devo fazer isso de alguma maneira mais eficiente, né? E aí, como? Então, vamos estudar, vamos abrir a internet, estudar os grandes fotógrafos e vamos ver o que dá. Foi uma primeira entrada muito por conta própria, né? Muito autodidática e muito torta, né? Com idas, vindas, uns caminhos assim, nada lineares, e que, na verdade, não levavam imediatamente a algum resultado concreto. Por sorte, eu tenho um ex-aluno
aluno de educação básica, olha que doideira, né? E que hoje é um grande artista, Vitor conhece, imagino que todos vocês conheçam, que é o Marco Antônio. E o Marco Antônio começou a olhar minhas fotos e começou a me dirigir, começou a me guiar por escolas de fotografia. Então, eu fiz uma série muito grande, uma série boa, fundamentada num concretismo russo, né? Eu fiz com arquitetura urbana. O Marcos gostou muito, o Marco Cavalcante, o nome completo dele. Ele gostou muito e começou a me puxar para um concretismo. E aí eu fui. Mas não estava satisfeito ainda. Como eu não estou satisfeito ainda, eu estou em busca de na verdade, um discurso. Eu quero construir um discurso fotográfico, eu quero construir o meu discurso. E aí, por meio da internet, eu consegui entrar em alguns grupos de fotografia, especialmente um grupo australiano, um grupo muito grande, são aproximadamente 400 mil pessoas inscritas, 400 mil fotógrafos, né, inscritos. É um grupo australiano, inspirado no Cartier-Bresson, exigindo somente fotos em preto e branco e fotos de rua. E eu comecei a me deliciar com isso. Primeiro porque as minhas fotos têm tido uma boa aceitação e, para surpresa minha, eu tenho recebido muitas mensagens que vêm do Afeganistão, que vêm da Morávia, que vêm de não sei aonde, que, na verdade, rodam o país inteiro, criando em mim uma certa organização, uma certa ordem de trabalho, de um trabalho melhor para que as pessoas possam ver e possam criticar, entende-se? Ter prazer com o meu trabalho, enfim, coisas assim que me preocupam. E daí eu abandonei as cores da fotografia e fui partir para o preto e branco. Isso de uma forma muito clara, né? Eu estou entendendo que a fotografia colorida ela fica muito bonita, mas ela encobre a realidade. Essa fotografia mesmo, vocês estão vendo, né, que eu expus ontem, ela é uma fotografia de impacto, eu até em cores. Mas se você olha, as cores amortecem o que essa foto quer dizer. Eu quero contrastar mesmo, né, a riqueza que está representada aí no banco, no imóvel, e esse rapaz deitado na porta, na entrada do banco, né? Uma entrada sem degraus, uma rampa de um acesso imediato, do qual ele está excluído. Oi, Vitor. Me pareceu que eu queria falar alguma coisa, Vitor. Não, eu queria dizer que eu achei muito boa essa ideia, muito forte. Pois é. Eu estou aí nessa ideia inspirado no meu querido, meu leitor assim, de cabeceira, o Karl Marx, né? Toda a sua obra é baseada nas teses sobre Feuerbach, né? Que essa concentração de riqueza, essa exclusão social, enfim, essa coisa terrível que não é um mundo da liberdade, que não é um mundo da abundância, não é um mundo, sabe, da igualdade. Ainda é um mundo das necessidades. Ninguém está precisando de absolutamente tudo, né? Tudo, tudo. Umas pessoas correndo para atender às suas autonecessidades e excluindo milhares e milhares de pessoas. Bom, para não me alongar muito, eu estou tentando construir um discurso fotográfico lá na exposição Sulear, né? Eu apresentei a foto de um representante dos nossos povos originários. Aquela foto num grupo do qual eu participo fez muito sucesso pelo jogo de luzes que ela tem, né? Pela representatividade, pelo impacto que ela causa. É muito bonita. Essa foto também, as pessoas estão gostando muito dessa foto, que eu já expus em grupos de fotografia, estão gostando muito por causa disso, né? É uma foto forte,
ela impacta. Mas eu quero que as minhas fotos sejam mais impactantes. Os modelos de fotógrafos que eu tenho seguido, né, são fotógrafos que impactam, são fotógrafos que tiram as pessoas das suas áreas de conforto. Eu, sem modéstia nenhuma, eu estou procurando um discurso que tenha esse mesmo impacto, entende? Que sacuda as pessoas, né? Que incomode, que mostram que é impossível, num país que é uma das maiores economias do mundo, ainda ter, né, essas disparidades sociais, essa concentração de riqueza de um lado, essa pobreza do outro. Eu não consigo admitir esse tipo de coisa. Então, eu quero, de alguma maneira, por meio da minha fotografia, trazer essas discussões, fazer as pessoas olharem mais para essas questões. Então, a minha participação com essa foto deu por isso. A Isabela é testemunha, né? Eu tinha apresentado essa foto diferente, em cores, né? Eu fiz uma distorção nela, expandi a foto, fiz uma grande distorção, ainda aparecendo o nome do banco, e aí as pessoas começaram a falar: Zacarias, olha, não coloca o nome do banco, é perigoso, os caras trabalharam muito essa marca, e de repente você aparece, né, nesse contraste, a marca do banco, isso dá processo. Eu falei, gente, é mesmo, né? Tem toda a razão. E aí eu falei, não, vamos voltar para o original, vamos voltar para o preto e branco, e ficou no preto e branco. E por essa crítica inicial, eu agradeço muito a Isabela, as pessoas, né, que participaram dessa discussão, porque é isso mesmo, a gente precisa tomar cuidado com essa gente. Era isso, gente. A não me alongar demais, é um discurso que foi feito pela primeira vez. Eu nunca participei até de uma live, né, que a gente discutisse a questão artística, né, o nosso próprio trabalho, e é mais um desafio para mim. Aliás, desafio atrás de desafios, que eu estou adorando estar tentando vencê-los com este grupo, né? Estou adorando estar aí com vocês. Obrigado. Parabéns pela tua obra, pelas tuas Muito bom, reflexões. Zacarias, parabéns. O Augusto fica Obrigado, Augusto. querendo me matar, porque diz que eu sou censora, né? Que ele, como artista, ele é muito livre, ele fica revoltado. Mas tem uma lei aí de direitos autorais, enfim. Na medicina, de onde, né, que é a minha principal ação, a gente aprendeu ao longo dos anos algumas coisas. Por exemplo, as pessoas devem lembrar, pagava para as pessoas irem doar sangue. E isso é proibido hoje em dia, porque sempre que você assim, pega um vulnerável e expõe, ele não está na sua completa. Por exemplo, você paga para alguém para tirar uma foto. Uhum. Só que aquela pessoa é uma prostituta, por exemplo. A gente tem fotos que custam assim, R$ 500.000 de uma prostituta pelada, Uhum. e que denuncia, né? Mas isso, assim, o filho daquela prostituta pode processar depois, se não tiver o direito de imagem, e mesmo assim pode falar, Claro. poxa, você está explorando aquela vulnerabilidade. E a mesma coisa dos ricos. Eles gastaram dinheiro para criar uma marca, não sei o quê. Então, eu sei que a vida do fotógrafo hoje em dia é bem mais complexa do que era antigamente. Porque, Sem sei dúvida. lá, eu vejo o Rogério Reis põe umas bolinhas na cara das pessoas na praia e vão. Essa questão de direito autoral é uma questão muito importante para vocês, artistas. Tem que ler aquela lei, pode protegê-los também, né? Eu sou publicitário. O mundo inteiro está discutindo essa questão. Por exemplo, centralmente na Alemanha, né, o debate jurídico a respeito disso foi se perguntando: é possível na rua eu fotografar um transeunte e a cara dele aparecer na minha foto? As instituições jurídicas, as instituições legais da Alemanha disseram que se você está na rua, você está público. Não há problema fotografar uma pessoa na rua.
Mas enquanto isso vale para a Alemanha e alguns países, né, que aceitaram o mesmo julgamento, não vale em outros. Então, quando eu faço a fotografia de rua, né, para esse grupo australiano, eu tenho o maior cuidado, não aparecer os rostos, as É. pessoas não serem identificadas, as fotografias, na maioria, são de costas, sendo um perfil mal iluminado, exatamente por conta dessa. Não fotografo crianças jamais, entende? Porque é muito mais complicado ainda quando se trata de fotografar criança e tal. E essa foto, como ela é, né, foi especialmente feita para participar nesse bazar, eu não tomei tanto cuidado, entende? Ainda o rosto é reconhecível e tal, Não dá para mas reconhecer Não tanto. acho, não. Eu acho, Nem eu acho que não. achei que não já não dá. é tão chapado, né? Já não É. é tão fácil, tem que ter um trabalho. Mas dá para identificar a pessoa. É. Um lens Mas, aí bem feito. ô Zacarias, Sim? é o Theo. Oi, Ah, Theo. eu acho muito mais interessante a foto sem aparecer a marca do banco do que com a marca do banco. Como publicitário, realmente é um problema, né? Porque a gente se esforça bastante para fazer uma marca ser o que é, né? E a gente sabe o volume de investimento que tem por trás para isso, para essa construção de marca. Mas falando em termos artísticos, cara, você expande, dá margem de interpretação na foto, né? Porque, por exemplo, pode ser um banco, mas poderia ser um lugar que ele vai receber um atendimento médico, tem o reflexo Claro. da rua ali, isso é muito legal, entendeu? Sim, sim. A Né? gente tem que sugerir, às vezes, né? Insinuar para as pessoas têm que ter um mínimo de exercício, né? De elaboração do que vem, né? É. É parte desse processo. Mas, olha, como a gente é novo na coisa, né? O novo ele é meio suicida, né? O recém engajado no exército em tempos de guerra, ele é capaz de partir para cima do inimigo sem ponderar muito. No meu caso, né, eu quis partir sim, entende? A minha intenção era peitar o Itaú e dizer: olha, vocês são parte do problema, né? Isso com o Itaú, com o Bradesco. Mas depois é isso, né? Ouvindo as vozes de pessoas mais sensatas, pessoas sensatas, né? A gente tem que parar e pensar, gente, né? Que coragem é esta? É uma coragem suicida. Eu vou fazer a foto, depois não faço outra. Não, eu quero fazer muitas fotos, Ô, entende? Então não posso ser só uma. esse Banco Itaú fica ali na Brigadeiro Correia, ali com a... É aquele de esquina? Olha, Iracema, muita gente me perguntou onde é que fica a agência. Porque ele é a cara do banco que eu tinha conta. Eu É. tinha conta Eu nele. achei que era essa que você está falando. Esses Porque eu bancos também, têm um né? design, né? É. E esse design se repete, ele vai É sendo verdade. adaptado aos locais, né? Eu, particularmente, eu não gosto muito de revelar, não. Eu, 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 Não, eu mas eu tenho é uma, só eu tenho uma isso. coleção de fotos, é uma coleção grande que eu tenho feito com cristais, né? E fica muito bonito, pegando a refração da luz, etc. É uma coisa muito, muito bonita mesmo, o trabalho. O Marco Cavalcante é apaixonado por esse trabalho. E as pessoas me perguntam que material você está usando. Eu falei, cara, isso é meio que nem um mágico. O mágico não revela a sua mágica, né? Cabe às pessoas que vêm, né, interpretar, chegar a um resultado, chegar a uma determinada conclusão. Então, essa é a porta de um banco. Entende? Pode ser um Banco do Brasil, pode ser um Bradesco, pode ser Itaú, pode ser Banco Francês, brasileiro, pode ser qualquer banco. O que importa é que o banco está tendo lucros exagerados desse país, enquanto grande parte da nossa população está passando fome e as pessoas não são capazes de ampliar o Bolsa Família, por exemplo. É isto. Essas coisas me incomodam muito. Marcelo Veiga está com a mãozinha levantada. Quer falar, Marcelo? Você querer, né? Tá dando para A gente não está conseguindo te ouvir. Agora, ouve agora? Agora vem.
situação da vulnerabilidade, como você colocou, né? Ela falou que antigamente não se deixava fazer exame de sangue, eu não entendi direito. Está muito baixinho. Agora, Piorou. Não dá para ouvir, não. tá, Não dá, não. como situação de vulnerabilidade, para mim isso é novidade. Em medicina, isso é muito importante. Você não pode se aproveitar de alguém que está em uma situação vulnerável, né? Antiético. Isso vem por causa dos experimentos médicos com judeus durante o Holocausto. Vamos botar o povo na banheira gelada, ver quanto tempo leva para morrer, coisa assim, vamos trocar os pés, ver se dá certo, coisas desse tipo. É verdade. A gente fica mais atento à situação de alguém que está vulnerável. Augusto, agora é você. Vai falar daqui, peraí. Gente, Mas deixa eu botar no. Mas olha, só acrescentando, fazendo um acréscimo aí, o Joãozinho 30 ele tem razão, né? Quando ele diz que intelectual é que gosta de pobreza. Fotógrafo também gosta muito de pobreza, porque a pobreza é bonita na fotografia. Eu me lembro, estou chamando a atenção, há uma fotografia de uma criança e um urubu esperando que ela morra. Essa fotografia rodou o mundo, chocou o mundo, né? E há um grupo grande de fotógrafos que diz que para que aquele tipo de fotografia, né? Então ela divide opiniões. De um lado, ela é impactante, mas de outro lado, ela é um clichê, né? Alguém mostrando a pobreza, alguém mostrando a mendicância, etc, etc. Esse mesmo grupo que australiano que eu participo, ele vem debatendo essa questão, tipo, não aceitaremos mais fotografias de mendigos, de pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas assim em situação de rua, porque é fácil impactar nossas fotos. A ressalva desse grupo, e esse grupo aceitou essa minha foto, é a contextualização na porta do banco. Exatamente esse contraste aí, né? Uma outra foto minha eles não aceitaram. Eu fiz essa foto na Rua Voluntários da Pátria, o mendigo deitado debaixo de uma modelo, tipo assim, uma Ana Hickman, uma modelo muito bonita, muito rica, fazendo esse contraste. O grupo não aceitou a foto. Disse, olha, Zacarias, essa foto está muito clichê, né? Essa foto todo mundo faz, né? Rodando o mundo afora, todo mundo faz. Então, procura contextualizar mais a sua foto, etc. E eu falei, olha, vocês têm razão, eu vou diminuir, né, essa minha, sei lá, ferocidade com relação a essas questões e vou tentar contextualizar mais. Então, estou entrando nesse estágio de maior contextualização e já, para encerrar mesmo a minha fala, mantendo a minha ideia de fazer as teses de Feuerbach do Marx em fotografia. Eu queria só falar uma coisa É o aqui, livro dessa Zacarias. foto, né? Só que ele esqueceu de falar. Não entendi. O livro que você se inspirou foi o Capital, né? Foi o Capital, foi o Capital. Quem Só falou uma aí? pergunta. Maria Cecília, com o Zacarias. Tenho colegas que são fotógrafos, né? E eles, quando fotografam pessoas, assim, não necessariamente numa situação tão grande de vulnerabilidade, mas pessoas, né, mais humildes, a partir do momento que conta-se uma história daquela pessoa, eles perguntam o nome, eles fazem uma foto e depois eles vão presentear essa pessoa com a fotografia que eles fizeram, eles contam a história dessa pessoa, daquele trabalho que a pessoa faz. Então, a partir disso, já tem também uma humanização, né, Isso, do próprio trabalho, né? Uhum. Aí já tem uma empatia também, né? Porque
todo mundo também que vê o trabalho fotográfico fica acompanhando também a história, né? Claro. Daquela pessoa que foi fotografada, aquela pessoa passa a ter um nome, a gente sabe o que ela faz. Às vezes a pessoa está enfrentando uma dificuldade até financeira e diz a profissão que tem e onde trabalha, sabe? Então, eu Maria acho Cecília, eu interessante. tenho um trabalho e ele pode ser visualizado por quem tiver interesse, está no meu Instagram. Meu Instagram é Zacarias J. Gama. Eu tenho lá o que eu chamo de uma galeria de brasileiros. São pessoas muito comuns, pessoas simples, né, da rua ou de locais de trabalho e tal, que, a partir de uma conversa que eu tenho com elas, da permissão da fotografia, essas pessoas me permitem fazer uma foto deles. Eu sinto que é uma troca muito grande. As pessoas estão buscando, estão tentando elevar a sua estima a partir de uma foto que eles gostem, entende? No momento consentido, no momento de alegria. E essa galeria me deu muita alegria. Tem muitas fotos lá, vocês podem ver as pessoas como estão felizes na própria foto, né? E eu mando para elas, então troco, converso muito, enfim, está sendo muito legal isso aí. Mas é uma coisa de Instagram, entendeu? Entendi. Não é isso, né, Zacarias? Tem que fotografar sem medos e sem ser castrado. E sem perder a ternura. Sem perder a ternura, acho que a foto é ótima e é uma coisa assim, você imagina Pierre Verger com as fotos dele, dos países que ele visitou, se tivesse alguém policiando ele não teria feito essas fotos, tivesse preocupado com vai dar processo, vai dar não sei o quê. Então, ele não teria feito a obra dele, ele fez. Então, acho que o artista tem que, no momento que ele não invada, que ele não roube ninguém, que ele não prejudique, faz um clique na praia. Acabou a foto, virou foto. Se não, deixa lá um arquivo, estuda e, de alguma forma ou de outra, o artista não pode ser tolhido, né? Eu tenho muitas fotos que eu fiz também de pessoas com essa ideia de sorriso. Fiz em vários lugares, algumas pessoas toparam para ver, outras não toparam, as que não toparam eu não fiz. Mas as que toparam eu fiz e vejo que elas estão felizes ali. Não tiveram essa ideia de vou processar. Na Bahia eu tirei várias fotos. Aí um lá falou para o outro, vai ganhar milhões com essa foto no livro. Eu não vou fazer livro nenhum, nem ganhar milhões. Eu estou levando essa foto de lembrança. Tem uma foto que está no Facebook lá, daquelas baianas fantasiadas e bem vestidas, bem pintadas, que mostram a Bahia, né? Mostra aquela Bahia que é a Bahia ideal. Agora, meu trabalho é a parte de base fotográfica, fotografia de terceiros. Eu faço 1000 interferências, transformo isso num desenho, vira uma pintura, vira uma gravura, vira uma serigrafia. Agora, meu livro que eu peguei dessa vez foi o livro mais simples que eu li e mais complexo, porque futebol é simples e complexo, é uma coisa de muita inteligência ali, vencer o futebol, né? Seja o futebol amador, da praia, do aterro, das várzeas, dos campos espalhados pelo Brasil, ao grande futebol milionário dos times e dos empresários dos cartolas, né? O maior exemplo de escravização e destruição pelo capital é o Garrincha, que foi sempre muito explorado, muito enganado e roubado nos contratos que propuseram e que fizeram ele assinar. E ele era muito doido e assinou e fez e acreditava naquilo, mas sempre perdendo muito. Hoje seria um fenômeno de popularidade e de investimento mesmo, né? Então eu juntei nessa gravura 2 craques que jogaram na seleção brasileira em períodos diferentes e jogaram juntos no Botafogo, que é o Gerson de Niterói e
e o Garrincha. O Gerson tem a brincadeira, esse humor negro assim, prejudicial que tem no Brasil, e tem no mundo inteiro, né, que transformaram ele como um cara que é a lei de Gerson, o cara que se dá bem de qualquer jeito nessas situações de corriqueiras da vida do brasileiro. Aí eu vi a entrevista dele recentemente e ele disse, não, eu joguei para 180 mil pessoas, eu corri atrás da bola, eu era respeitado por isso. Não inventei nenhuma lei dessa, não. Isso aí é uma maluquice que fizeram e tal, por causa do anúncio do cigarro. Enfim, essa questão do direito à imagem, à privacidade, isso é uma coisa que precisa ser debatida, discutida, mas acho que ninguém deve deixar de fazer uma foto porque vai dar um processo. Faz a foto, vê, guarda, leva para casa, não publica, mas faz a foto. Isso é uma outra questão, se vai ser processo, se vai ser um problema, isso é um outro detalhe. Eu achei sua foto bem pertinente, não acho que tem nenhuma... É a realidade mesmo do Brasil, e, enfim, está bem o contraponto do Miserável os herdeiros do Walter Moreira Salles. E um já tentou 2 vezes ganhar o Oscar, mas não investe dinheiro, o próprio dinheiro dele no filme. Tenta pegar dinheiro com a Cine, patrocínio, enfim. O artista plástico é mais telúrico, mais terreno, né? Faz o próprio trabalho, compra madeira, compra o chassi, estica a tela, leva para vender, faz tudo. Né? Enfim. Quero agradecer a presença de todos. Estou comendo o último amendoim aqui de ontem da Vernissage. Estou muito bom ontem presente. Zacarias, de novo, surpreendeu a todo mundo com ótimas fotos. Todo mundo saiu muito feliz quem foi fotografado. Cada um gostando mais do que o outro das fotos. Algumas eu não consegui colocar o título, Zacarias, mas aí depois eu vi que você tem sua logomarca ali na foto. Mas eu vou publicar mais umas 3 hoje, e aí vou colocar o crédito. Acho que é bom botar o crédito. Eu pedi a você, Augusto, para colocar o nome, porque eu não guardei o nome de todo mundo ainda, né? Eu não conheço todo mundo, lamentavelmente. E como eu estou organizando as minhas fotos em categorias, né? Sim. Eu criei lá a categoria Artistas Plásticos Aguti, e aí será legal guardar as fotos com o nome dos artistas, né? Coloca lá na pastinha. Agradecer também ao Theo, que está no centro aqui da tela, que vai desenhar o nosso próximo livro. Quem está no próximo livro já correr para a gente terminar e publicar logo no começo do ano. A gente não pode parar. E a nossa galeria é isso, é itinerante, é mutante, é camaleônica e também tem lugar na Siqueira Campos, 43725. E vamos começar o ano de 2024 com verão 50 graus. Vamos pensar numa união desse verão com a homenagem de um artista. E vamos tentar fazer essa exposição em algum lugar público, com passagem de público, muita gente, entendeu? Tem algumas ideias que eu tenho de fazer uma intervenção na rua, no grupo todo. Mas isso é uma coisa para a gente pensar, bolar. Quero convidar todos para, no sábado que vem, fazer o fechamento do ano lá nos Correios, que esse é o final da exposição no Sulear. Vamos tentar levar alguém com uma câmera boa, fazer uns filmes. A Zacarias vai estar lá, com certeza, fazer novas fotos, possibilidades novas de fotos. Chamar o Theo também vai aparecer lá. E a nossa próxima exposição é essa, verão 60 graus. Já vamos começar a trabalhar amanhã. Vai ter bastante gente para a gente ficar forte. Já começar forte em 2024. Porque não é reclamando ou nada disso, mas tem um grupo de pessoas que tem essa mesma ação nossa e que 2 meses, 6 meses depois, 1 ano depois, fazem o mesmo tema. Aí não tem graça nenhuma. Depois que o Augusto inventou, queimou a cabeça, inventou viajantes, aí não faz viajantes. Fez uma erótica e outro faz. Enfim, a gente conseguiu fazer Semana de Arte Moderna com 99 anos, em vez de fazer com 100. Então, a gente está tentando, dentro da nossa modéstia, sair 1 minuto na frente de todo mundo. Não que o tempo seja a
função principal aí, principal da arte, mas é para a gente sair na frente mesmo e continuar. Tá? Então é isso. Vamos contando com vocês para verão 60 graus. Aumentei 10 graus porque realmente está muito quente. A outra foi verão 50 graus. E pode ser tudo. Pode ser desde o calor até a cor, como eu falei anteriormente. A cor laranja, Mudanças climáticas. usa a cor do manto de Dionísio, que usavam laranja. Ô, Augusto, essa finissagem do Sulear vai ter uma exposição virtual ou vai ser só lá mesmo? Não, a gente vai fazer lá, mas de repente a gente faz uma live para você ter um pouco do prazer de participar também. Pois é, isso que é o que tão longe eu sinto muita falta, né? O teu está me dando ideias de mundo gráfico, de mundo digital, de comunicação, que eu não tenho muito isso. Então, está corrigindo alguns vícios que eu tenho aí. Tá? Então, ó, Tá bom. obrigado e Ok. bom final de semana. Obrigado, Tchau, Shein. gente. Obrigado, gente. Tchau. Legal. Obrigado, prazer tchau. estar com Obrigada. vocês. Obrigado, Augusto. Muito Obrigado. 16. Obrigada a todos. Obrigada Obrigado, pela Isabela. Vou exposição. conhecer os novos colegas. Obrigado. Obrigado, Isabela, Augusto, Tchau. todo mundo. Tchau, gente. Tchau, Lúcia. Tchau, Araceli. Tchau. Tchau. Oi. Doce Aguta queria falar algo. Puta, um beijo, saiu. Tchau, meninos. Tchau. Beijo para todo mundo.